Fala, boy, tudo bem com vocês? Então hoje vamos entrar num fato que todo mundo sabe, todo mundo percebe, mas quase ninguém comenta, né? O nosso Corinthians revela grandes jogadores, né? Mas não sabem vender esses grandes jogadores. E hoje eu vou mostrar a vocês algumas transações que aconteceram no passado e mais recente que o Corinthians ganhou o dinheiro que sempre está precisando, mas os jogadores que foram vendidos se tornaram grandes jogadores, grandes craques da bola. E hoje vamos mostrar para vocês as piores transferências da base do Corinthians. O primeiro dessa lista é o zagueiro Marquinhos, grande jogador que atua na seleção brasileira e hoje desfila seu futebol pelo PSG. Mas em 2013 estava jogando pelo Corinthians, tinha sido campeão da Libertadores com o Corinthians e, segundo o técnico, não tinha nem altura e também não tinha espaço para jogar no time do Corinthians. Então ele foi vendido para Roma, ele foi primeiro em 1 milhão e 750 mil euros. E depois ele foi vendido para Roma por quase 6 milhões, né? 5 milhões e 700 mil euros. Cara, o Marquinhos, com a qualidade que ele tem, ele foi vendido por esse valor muito baixo, né? Ah, ele era novo e tal, pode falar isso, mas desde quando ele era novo, ele entrava em algum jogo da Libertadores, algum jogo do Brasileirão, ele já mostrava uma qualidade diferente dos jogadores que estavam ali, né? A gente tinha grandes jogadores, grandes defensores naquela época, mas o Marquinhos, apenas com 18 anos, já era diferente. Ele foi vendido por essa mixaria. E ele ficou uma temporada na Roma, uma temporada, e foi vendido para o PSG por 32 milhões de euros. Olha o tanto de dinheiro que o Corinthians perdeu nas transferências. O segundo jogador dessa lista é o meia esquerda, William. William brilhou no Chelsea, ele brilhou mais no Chelsea, brilhou no Shakhtar, e ele jogou pelo Corinthians em 2007, no ano do Corinthians caiu. Ele foi um dos principais jogadores até então, né, antes dele ser transferido, e ele foi vendido para o Shakhtar na época por 20 milhões de reais. Eu lembro os dois únicos gols que ele fez pelo Corinthians foi contra o Atlético Paranaense, um gol de falta e o outro driblando o zagueiro, que chutou. Eu lembro de assistir os jogos do Willi e via que ele era diferente, era muito bom para os jogadores que estavam ali. Talvez se tivesse, o Corinthians não tinha caído, porque ele tinha muita qualidade. Eu já via muita qualidade nele. Mas o Corinthians vendeu ele só por 20 milhões de reais. Né? Ele tinha acabado de subir, ficou 6 meses no Corinthians, já foi vendido, né? Pro Shakhtar, e o Corinthians sempre dá dessa. Ele pega suas joias, o cara joga um pouquinho, quando vai vender, não valoriza suas joias, não valoriza os jogadores e sempre perdendo dinheiro. Porque você tem ideia, quando ele saiu do Shakhtar, que ele foi jogar no Anzi, Macachaca lá, um time que era da Rússia, o Anzi pagou pro Shakhtar 50 milhões de euros. E se for colocar o valor de reais para euros que o Corinthians vendeu o William, foi apenas 11 milhões de euros. Naquela época deu 20 milhões de reais. O Corinthians sempre tá precisando de dinheiro, sempre parece que o Corinthians está em crise e não consegue valorizar as suas joias, né? Esse foi mais um jogador que brilhou na Europa e foi campeão de todo lugar que ele passou. Voltou pro Corinthians, não deu certo a segunda passagem dele, né? Teve ameaça e tal. Mas mesmo assim, o cara foi muito bom na seleção brasileira. Oscilou como os outros jogadores da Copa do Mundo, né? Mas foi campeão no Chelsea, foi campeão no Shakhtar, foi campeão no Anzi. E mesmo assim, o Corinthians perdeu dinheiro por não saber valorizar a sua base. O jogador agora é o Claudinho. Ele foi eleito o melhor jogador de 2020, foi artilheiro daquele campeonato brasileiro. Em 2016 ele chegou para um time na base do Corinthians. Ele veio do Santos para o Corinthians, do Corinthians da base de subprofissional, só que não foi utilizado pelo Corinthians e começou a ser emprestado. Foi emprestado para o Bragantino, foi emprestado para o Ponte Preta. Aí ele voltou, né? Era uma grande promessa da base do Corinthians em 2016. Quando ele voltou para o Corinthians rescindiu o contrato dele e ele ficou vagando pelo Brasil. Jogou em vários times, jogou no Red Bull, jogou na Ponte Preta e OS, jogou vários times. Só que quando foi 2019, ele estourou no Red Bull Bragantino. Ele foi o cara, ele começou a ser o cara daquele time, ele comandou o Red Bull Bragantino na melhor temporada do Bragantino de todos os tempos, né? Em 2020 ele foi artilheiro do campeonato e foi vendido para o Zenit. Então eu vejo que essa foi uma transferência que o Corinthians não soube valorizar o jogador, porque em 2016 o Corinthians podia ter dado mais oportunidade para ele. Talvez a comissão técnica achava que o jogador ainda não estava pronto para jogar no time profissional do Corinthians e dispensou o cara. Mas você vê, ele foi o melhor jogador do Brasil em 2020. Então,
ele tinha qualidade para estar no time principal do Corinthians em 2016. Talvez ia ter muitas disputas, mas podia emprestar ele para outros, continuar fazendo empréstimo, até ele ter uma grande rodagem, uma maior experiência para participar do elenco principal do Corinthians, para depois ele florescer como jogador. Então o Corinthians perdeu dinheiro com o Claudinho também, né? Como sempre, perdendo dinheiro com suas joias. E esse ele não ganhou nada, né? Porque dispensou o cara, e o cara foi pro outro time, começou a rodar, e depois ele foi vendido pelo Red Bull pro Zenit. Mano, o Malcom pra mim foi a pior venda do Corinthians, todos esses jogadores que eu falei até agora, porque nenhum deles tinha sido assim tão utilizado no time principal. Não foi, o Malcom foi, entre aspas, ele foi uma referência para aquele time 2015 foi campeão brasileiro, né? Em cima do Atlético Mineiro. O Malcom fez bastante participação de gol, fez bastante lance. Ele foi importante naquele título do Corinthians. Então, por isso, eu achei que o Corinthians ia vender ele por 15 milhões de euros na época. Só que o Corinthians conseguiu a proeza de vender esse jogador por 6 milhões de euros. Um valor muito baixo para um cara que tinha sido muito importante para o time de 2015 ser campeão, para aquela disputa que teve com o Atlético Mineiro. E ó, você tem ideia, eles venderam por 5 milhões de euros. Um ano e meio depois, ele foi para o Bordeaux. E um ano e meio depois que estava no Bordeaux, ele foi vendido para o Barcelona por 40 milhões de euros. Como o Corinthians não consegue observar isso? Que um jogador da base, muito jovem, conforme ele vai evoluindo, o valor dele vai aumentando também, ele pode ganhar muito mais dinheiro com os jogadores da base. E esse foi o nome que eu coloquei nessa lista. Quanto de dinheiro o Corinthians deixou de ganhar com esses jogadores? Porque eram jogadores promissores, né? Só o Claudinho que não, porque o Claudinho não atuou pelo Corinthians. Eu acho que 2 partidas e o Corinthians pensou o cara. Mas esses 3 jogadores, William, Marquinhos e Malcom, foi os que mais se destacaram pelo Corinthians até então, né? Teve outros que o Corinthians vendeu bem, que foi o Gabriel Moscardo, vendeu o PSG por 20 milhões de euros, um valor justo, né? Pelo menos isso. Mas desses nomes que eu coloquei na lista, você acrescentaria mais alguém que você acha que o Corinthians vendeu por muito? Ó, micharia demais, que nem esses casos, 3 jogadores. E você acha que o Corinthians de agora para frente vai começar a valorizar suas joias, segurar um pouquinho mais, vender um pouquinho mais caro na próxima temporada, que 2 temporadas vender mais caro? Ou você acha que o Corinthians vai continuar vendendo suas joias por micharia, 2, 3 milhões de euros, como tem muitos outros jogadores? Se você quer a parte 2 desse vídeo com outros nomes, com outros jogadores, porque tem milhares de jogadores que o Corinthians vendeu muito barato e depois o jogador explodiu e foi vendido por milhões e milhões a mais, deixa aqui no comentário ou comente algum jogador que você acha que valeria estar nessa lista já. Então deixe seu like, seu comentário e siga aqui o canal para mais notícias do Corinthians e do futebol. Como sempre, nos vemos no próximo vídeo.